Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Estamos aí na segundo trimestre aqui da editora Betel Dominical. Estamos chegando já no fim, lição de número 12, a Igreja e os Necessitados. O chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. E é hoje que o povo vai aí, ó, se escabelar, porque vai falar de pobre, vai falar de necessitado, vai falar que a gente tem que coçar o bolso, aí o pessoal não quer ouvir, não. Mas fazer o quê? Hoje é dia de aula, então você fica aí com a gente, vai ter coisa boa aí. Se você quer crescer, se você quer progredir espiritualmente, materialmente, ser um excelente professor de escola bíblica dominical ou simplesmente gosta de estudar a Bíblia, você está no lugar certo. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica aí no sininho, compartilha com todo mundo, porque essa lição de hoje está sensacional, tá bom? Então é isso aí, prepare o seu coração que vem coisa boa por aí. O café, o pererê, o tererê. Gente, vai ter a parte dos comentários. Eu quero saber por que o pessoal do Rio de Janeiro não comenta. É o que mais assiste, mas é o que menos comenta. Goiás está em primeiro lugar, está ganhando aí no ranking aí dos comentários aí, ó. Depois vem São Paulo, lá no finalzinho aparece Rio de Janeiro, mas não capital, é Magé, né? Angra dos Reis, né? Estado do Rio de Janeiro, nem pensar. Rio de Janeiro, capital, cadê o povo? Bangu, cadê o povo? Ô, vamos lá, vamos prestigiar, pessoal, vamos comentar. Bom, tudo isso a gente tem depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, e aí nós já voltamos. Você está pensando em ajudar o canal Boa Semente? É muito fácil. É só você ser membro do canal Boa Semente. Membro tem vídeos exclusivos. O link está aqui embaixo. Você cancela quando você quiser, mas é importante você poder ajudar a gente, tá bom? Bom, você também pode ser aí apoiador do canal, porque sendo apoiador, você vai ter material exclusivo. Aí sexta-feira vai chegar no teu e-mail, tá bom? No teu e-mail que você cadastrou no Apoia-se, o link está aqui embaixo, você vai receber o conteúdo aí exclusivo para da sua aula. Aí você vai receber material que a gente produz, caça-palavras, o e-book que a gente está produzindo. Essa semana a gente deu mais um e-book sobre a participação das mulheres no ministério de Jesus. Então tem muito conteúdo interessante. Aula bônus, então não deixe de fazer. Seja apoiador, vai estar nos ajudando a levar essa boa semente. E ao mesmo tempo também você vai estar recebendo conteúdo aí de qualidade, tá bom? Então seja apoiador do canal. Membro tem vídeo, apoiador tem conteúdo escrito aí digital no seu e-mail. Mas se você não puder, você sabe que aqui você está em casa, né? Tem um material que é produzido pela equipe Boa Semente, pelo Moacir, pela irmã Fátima. Toda vez eu falo o nome deles aqui, mas a gratidão ela não prescreve. Então a gente tem que agradecer esse povo guerreiro que toda semana, sem falhar, produz esse conteúdo. Juliana, Moacir, Fátima, irmão Luiz, né, o irmão Mário, pessoas que compartilham esse material, né, que fazem esse material chegar aí até você toda semana, gratuitamente. Então, você pode receber esse conteúdo gratuito pelo canal no WhatsApp, 965172154, telefone da bênção. Todo mundo já decorou e você também. Entra lá que você vai ter o que a gente está produzindo, vai entrar no nosso grupo de Zap. Na sexta-feira, vai receber o conteúdo gratuito, vai ser bênção aí para a sua vida, tá bom? E tá lá você vai saber dos nossos cursos para professores, curso de EBD. Hoje eu tenho uma promoção interessante aqui no Flipchart aqui que eu vou trazer para vocês para o curso de professores de EBD, mas é só para quem está assistindo esse vídeo hoje. Então aí, ó, compartilhe esse vídeo montão porque tem uma promoção especial para quem resolveu o desafio dessa semana. Tem também os comentários, eu vou ler no final, né? E é muita bênção aí estar com vocês. Bom, vamos lá para o nosso texto de hoje, para a nossa lição de hoje. Uma lição muito, 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 muito abençoada, a lição de número 12. A igreja dos necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Texto áureo.
E não vos esqueçais da beneficência da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Verdade aplicada. Atenção e cuidado integral com o ser humano devem fazer parte dos valores do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição são três. Saber que, assim como Jesus, o cristão deve ser generoso. 2, ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida cristã. E 3, reconhecer o socorro aos necessitados como missão da igreja. O texto está em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 8. Deixa eu procurar aqui também, para a gente ler juntinho, 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 juntinho. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 8. Vamos lá. Versículo 1. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, de maneiras que, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinhas começado, assim também acabaste esta graça em vós. Nossos hinos são 141, 33, 273. Vamos lá, vamos falar com Deus. Pai, estamos na tua presença. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos ministrar a tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Fala, Senhor, através dos meus lábios, através da minha mente. Não, Senhor, aquilo apenas material, Senhor, a fruto de estudo, de conhecimento, Senhor, aprendido, Senhor Deus, ó Pai, e através, ó Pai, dos estudos sistemáticos da tua palavra, mas, Senhor, inspirado pelo teu Espírito Santo, para que somente através dele possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Abençoa cada aluno, cada aluna, cada professor e professora que juntamente conosco se une nessa grande rede da internet para estudar a Tua palavra. Enquanto muitos estão usando para o mal, nós estamos, Senhor, procurando espalhar essa boa semente. Abençoa os Teus filhos que vão estar estudando conosco. Pai, Tu sabe nossas dificuldades, os problemas, as lutas, mas sabe também que, Senhor, em Ti nós somos poderosos, Senhor, por Teu conhecimento, Senhor, o Teu espírito de sabedoria possa estar sobre cada um de nós. Abençoa os Teus filhos, quando eles forem dar as suas aulas, que sejam, Senhor, meu Deus, abençoados por Ti, que sejam canal de Deus, que sejam realmente, Senhor, usados por Ti, como, Senhor, aqueles que são os verdadeiros profetas, que ensinam a Tua palavra em cada igreja, em cada lugar. Onde quer que esse sinal chegue, seja nas favelas, nas grandes metrópoles, nos rincões, nos sertões, Senhor, meu Deus, ó Pai, aonde quer que esteja, no Brasil e no mundo, possam ser abençoados por Ti. Essas bênçãos nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. A aula de hoje, na lição de hoje, nós vamos estudar a igreja e os necessitados. O texto está em 2 Coríntios, capítulo de número 8. E eu quero falar um pouco para vocês, explicar um pouco desse contexto, né, desse texto, para a gente poder entrar nessa lição hoje tão rica. E, infelizmente, né, quando a gente fala sobre os pobres, fala sobre os necessitados, há uma disputa na igreja, uma mentalidade que acha que isso é fruto de ideologias terrenas, acha que isso é fruto de ideologias políticas, mas se esquece que, independente disso, eu quero que você abra seu coração, que você abra sua mente, não deixe que ela seja bloqueada, cauterizada pelas ideologias terrenas, e perceba o que Deus quer nos ensinar através disso. O cuidado dos mais necessitados, dos mais pobres, é fundamental para o crescimento da igreja. Então, nós vamos analisar um pouco desse capítulo. Vamos, então, analisar esse capítulo 8 de 2 Coríntios, que trata da importância da generosidade, da ajuda mútua entre os cristãos. Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia para motivar os coríntios a participarem da coleta para os cristãos necessitados em Jerusalém. O tema central desse capítulo é o incentivo à prática da caridade, do amor, demonstrando um amor genuíno e prático pelos irmãos na fé, espelhando o exemplo de Cristo. E por que é importante fazer isso? Porque sempre que a gente vai trabalhar a revista, a gente tem que partir do texto.
o texto da aula, o texto que é o texto de referência. Ele é a base para você poder trabalhar, para você poder seguir. Então, sempre que a gente vai fazer isso, a gente tem que realmente começar do texto, ok? Então, se você lê na EBD, se já foi lido na hora que começou a aula, né, é importante você recuperar, porque a partir dali é que você vai traçar a linha geral para poder ensinar. Qual é o contexto histórico dessa carta, né, desse momento aqui? Na época em que Paulo escreveu esta carta, a igreja de Jerusalém enfrentava uma dificuldade financeira. Eu vou falar disso aqui mais para frente. É, deixa eu ver aqui, eu vou falar aqui já no Flipchart, para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Vou explicar para vocês, porque eu já preparei esse esboço, essa parte do estudo, eu já fiz tudinho aqui no Flipchart. Então, vou já começar a trabalhar aí com você. Enquanto isso, você aproveita aí, deixa o like aí e dá o glória. Eita, tá até caindo aqui, ó. Vai para lá. Então, na lição 11, a participação das mulheres no ministério. Nós tivemos a participação aqui do pastor Marcos Ebenezer. Vocês gostaram? Marcos Ebenezer foi uma bênção. Que eu fiz toda a introdução da lição do 11, né? Que foi a participação das mulheres. Tremenda. Se você não assistiu, assiste lá, que é bênção. Vamos então para a lição 12, a Igreja Necessitados. Qual é a introdução, né? Então, 2 Coríntios 8,15 fala que a igreja de Jerusalém ela está passando por sérios problemas. Um dos problemas que a igreja de Jerusalém precisa do meu kit para escrever aqui, para arriscar tudo, ficar nada. Então, aqui, dos necessitados, estava passando por um período de perseguição. Jerusalém é a primeira igreja, né, que é onde vai ser ali fundada por Pedro, os discípulos que estão ali naquele momento, que agora apóstolos, né, de Cristo Jesus. Eles estão passando por uma perseguição, porque eles estão muito perto. Por ser capital, Jerusalém ser a capital de Israel naquele momento, o Império Romano estava de olho neles. Então, estavam perseguindo essa seita, né, que estava surgindo, que era o cristianismo, que estava surgindo naquela época. Então, ela ia começar a ser perseguidos. E por serem perseguidos, muitos deles também não podiam mais comparecer ao emprego, não podiam muitos deles se candidatar a cargos públicos, muitos deles não poderiam ficar, como é que eu vou dizer, dando bobeira, dando sopa. Então, muitos deles vão começar a passar necessidade, muitos homens vão passar necessidade. Por quê? Por causa da fé, eles não podem compartilhar ou não podem participar de tudo que a sociedade coloca para eles, e eles não podem desempenhar determinadas funções e empregos como todos fazem. E isso faz, então, o quê? Que a renda, né, desses judeus agora cristãos, né, diminua. Por outro lado, também, muitos senhores romanos, ou senhores, donos de comércio, nem romanos, mas senhores, donos de comércio, começam também a mandar embora os cristãos também, porque os cristãos começam a ser mal vistos, porque era parecendo uma seita, algo que não era aceito pelos judeus. Afinal de contas, os judeus perseguiam o cristianismo que nasceu dentro do próprio judaísmo. Então, isso vai trazer uma crise econômica. Muitos irmãos começam a vender tudo e vir morar na igreja. E essa perseguição, então, aqui vamos ali para o nosso quadro, essa perseguição, ela vai gerar uma crise econômica, a crise econômica vai gerar fome, porque as pessoas não têm dinheiro, não têm o que comer, começam a passar fome, começam a ter dificuldade financeira, e aí eles começam a passar por provações. Romanos capítulo 15, versículo 26, vai mostrar um pouco disso para a gente, vai falar um pouco sobre essa situação que estava acontecendo em Jerusalém. Romanos 15, versículo de número 26, diz assim: porque pareceu bem a Macedônia e a Cássia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os tempos temporais. Ou seja, por que o apóstolo Paulo está falando isso sobre a Macedônia, que a gente vai estudar aqui?
essas igrejas da Macedônia? Porque primeiro vieram os judeus ali, se converteram em Jerusalém, e depois, né, o evangelho vai chegar até as igrejas da Macedônia. Então o apóstolo Paulo está dizendo que os macedônios agora estão ajudando aquela igreja que foi a primeira igreja que agora estava passando por dificuldade financeira. E que igreja é essa, né, da Macedônia? Vamos lá, então eu trouxe aqui para vocês, fazendo uma pesquisa, a gente tem ali essas igrejas da chamada Macedônia. Essa Macedônia era uma região da uma província romana, né, setentrional, que pertenceu à Grécia. Ela era formada pela cidade de Filipos, deixa eu marcar aqui de vermelho. Vamos lá, vamos aprender, ó, vamos aprender, vamos aprender. Não tem motivo de você não aprender. Ela forma da igreja de Filipos, ali foi fundada a igreja de Filipenses. Tinha a cidade formada pela cidade de Tessalônica, e ali foi formada a igreja em Tessalônica. E dali temos a carta aos Tessalonicenses, assim como temos as cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses. E a terceira igreja, nós não temos a carta. A carta deve ter se perdido, pelo menos não chegou até os dias de hoje, não entrou no cânon, que é a igreja de Bereia. Entretanto, embora nós não tenhamos referência sobre ela, carta para ela, como temos para Tessalônica e Filipenses, nós temos o apóstolo Paulo comentando sobre os crentes de Bereia. O que os crentes de Bereia faziam? Os crentes de Bereia eram aqueles que consultavam, eles não apenas acreditavam no que Paulo dizia, mas eles iam consultar aquilo que o apóstolo Paulo falava, o que lhes era ensinado. Essas três igrejas faziam parte dessa região da Macedônia. Essa região da Macedônia era uma região importante, mas, preste atenção, isso que é muito importante, que é a pegada para você poder entender por que o apóstolo Paulo está falando de pobreza e de riqueza. Essa região da Macedônia não era uma região rica como a região de Corinto, não era uma região rica como os irmãos estavam lá em Corinto, né? Era uma igreja, era uma região simples. E era uma região que ela passou por muita guerra, por muito conflito, porque ela foi fundada lá atrás pelo Alexandre o Grande, né, que vai ser ali o líder, antes do Império Romano, né, o terceiro grande império do mundo, que vai governar toda aquela região, ou todo o mundo antigo. Alexandre o Grande, ele domina toda essa região da Macedônia, inclusive ele era da região da Macedônia. Bom, o problema é que quando cai o Império de Alexandre, surge o Império Romano. Para o Império Romano dominar os gregos, né, que eram essas pessoas que moravam aqui, em grande parte, ele vai fazer isso com muita força, com muita violência, porque o povo macedônio é um povo muito aguerrido, era um povo lutador, era um povo bem diferente do povo romano, assim, um povo bem heróico, um povo que tinha brio, e foi difícil de ser conquistado. Para o Império Romano conquistar os macedônios, ele empreendeu várias guerras. Essas guerras destruíram, arruinaram as colheitas, arruinaram as cidades, destruíram quase todas. Portanto, a cidade de Filipenses, a cidade de Tessalônica, a cidade de Filipe, desculpe, Tessalônica e Bereia eram cidades pobres, ou podemos dizer, eram cidades empobrecidas, né? Empobrecidas por causa da guerra, do conflito, empobrecidas por causa das dificuldades internas. E agora eles estavam tentando, pertencendo já ao Império Romano, tendo sido dominados, subjugados pelo Império Romano, eles eram agora vistos como fonte de arrecadação de tributo, assim como lá em Jerusalém, assim como Israel, assim como na Síria. Portanto, eles eram muito pobres e estavam agora tentando se reerguer, né? E foi diante dessa situação, nós temos agora uma grande crise em Jerusalém, né? Agora, né, em Jerusalém, nós estamos vendo, passando por essa crise, e ali na Palestina, sendo por causa da perseguição, por causa da fome, por causa da pobreza, a igreja sofre o reflexo terreno, isso é muito importante. A igreja, você entender que a igreja não está fora das conjunturas políticas e sociais e econômicas de uma região. Nós, crentes, nós estamos dentro dessa situação. Nós não podemos achar que a igreja é uma ilha, ou seja, não, nós somos servos de Deus, então nada vai nos atingir. Não, atinge. Uma crise econômica atinge a igreja, uma crise política atinge a igreja. Não somos extraterrestres, nós somos seres humanos. E por serem seres humanos, nós estamos vivendo no planeta Terra.
e por estarmos vivendo no planeta Terra, estamos vivendo em sociedade. Portanto, tudo que afeta a sociedade nos afeta também. E esse foi o problema. Eles estavam sendo afetados pelas crises econômicas que empobreciam as igrejas. Porém, e aí esse que é o relevante dessa história, os macedônios, igrejas formadas por Filipenses, Tessalônica, Bereia e outras mais, não deixaram de contribuir, mesmo estando em necessidade. Segundo o apóstolo Paulo, eles conseguem retirar daquilo que eles têm e doar, né, passar para aqueles que necessitavam. E é aí que está, quebra, né, a ideia de que, bom, nós temos que ter muito para poder doar. Nós precisamos ganhar muito para poder fazer o bem. Nós deixamos que o Estado tem que fazer, fulano mais abastado tem que fazer, os grandes doadores têm que fazer, mas nós esquecemos que nós podemos fazer com o pouco que nós temos. Os macedônios são a prova disso, eles podem fazer isso com aquilo pouquinho que eles têm, mas eles são capazes de doar. Esse é o título, é o tema que vai falar hoje sobre a igreja, né? A igreja e os necessitados, chamados de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. A questão é por que hoje, né, a gente não quer mais cuidar dos vulneráveis. Ou quem são esses vulneráveis? Acho que é muito importante a gente se perguntar quem são esses vulneráveis, né? Onde eles estão, quem eles são, né? Os vulneráveis. A gente vai falar um pouco sobre isso. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Estamos só na introdução para você entender aqui o contexto dessa carta e a importância dela. Então, como eu estava dizendo, existe aqui uma, uma contraposição. Por quê? Eles estão vivendo, os macedônios, em profunda pobreza. Estão empobrecidos, né? Estão pobres. Mas, no entanto, apesar, ou a despeito de estarem pobres, eles estão o quê? Contribuindo e eles estão vivendo em abundância. Olha que coisa tremenda, né? Eles estão em abundância. Aqui, versículo 2, lá do texto que a gente está. Estamos só na introdução. Como em muita prova de tribulação, pobreza, houve abundância do seu gozo, ou da sua alegria, e com a sua profunda pobreza, em riquezas da sua generosidade. Então, eles eram pobres financeiramente, mas eram cheios da graça de Deus, eles eram abundantes da graça e da bênção de Deus. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Glória! É isso aí. Então, é dessa forma que você vai poder entender, compreender essa lição que a gente está estudando neste momento, tá bom? Vamos lá. E riqueza. Bom, então, aqui eu fiz aqui no Flipchart um esquema para a gente poder entender. Os macedônios, eles têm pouco, mas dão muito com alegria. E aí eu fiz aqui a primeira parte para a gente pensar aqui, fazer aqui um joguinho e botei um P, né? Aí você pode fazer aquele joguinho antigo. Qual é o nome daquele joguinho antigo? Esse aí mesmo. Forca! Forca, 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 forca. O jogo da forca. Tem pouco com letra P, tem pouco com letra P. Vai aí pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Pobre. Isso. Tem pouco. Quem tem pouco é quem? Quem tem pouco é pobre. Completei aqui. Dão muito, dão muito. Ei, como é que dão muito? Com letra G. Dão muito, dão muito, dão muito, dão muito. Gratidão ou gratos. Muito bem. Quem dá? Só pessoas gratas é que conseguem compartilhar. Só corações gratos é que conseguem dar. Alegria, alegria. Esse aqui ficou fácil. Tá? Eu deixei aí para treinar você aí. Alegria. Com letra A, nessa forca vai dar alegria. Gostou aí, ó? Tá aí para você fazer atividade na sua classe, vai chamar a atenção, assim como eu tenho certeza que você parou para viver o que estava escrito aqui agora, o teu aluno também vai parar. Tópico 1, agora vamos entrar na lição, tópico 1, exemplos da igreja da Macedônia. Não, a gente tem que dar nosso jeito, né, irmão? Se a gente não der nosso jeito para dar aula, já viu. Exemplos das igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo deixou bastante claro que o papel da igreja em relação às pessoas que precisam de ajuda, como fizeram os macedônios, que logo se dispuseram a auxiliar os irmãos em Jerusalém. Para os crentes da Macedônia, seguir a Jesus inclui abraçar a causa de outros cristãos. Olha que coisa linda, né? Era para ser cristão, você não pode ser cristão
se uma pessoa do seu lado ela está chorando. Por isso que a Bíblia fala: chorai com os que choram, porque você não pode ser feliz se o teu irmão está triste. Infelizmente, nós herdamos, né, esse das igrejas protestantes, essa ideia da individualidade, da individualização do ser. Isso é muito é bom por um lado, porque nos faz resilientes, vencedores, mas por outro lado nos torna individualistas, pessoas individualistas, ou seja, pessoas que só pensam em si mesmo. Então, nós achamos que as nossas vitórias são nossas e que quem quiser vitória tem que lutar também. Isso é o individualismo que está tão presente na nossa sociedade, que é fruto do iluminismo, é fruto desse pensamento tão arcaico, individual, individualista. E a Bíblia não é individualista. A Bíblia é um livro coletivo. A Bíblia não é um livro de indivíduos. Deus nunca pensa o homem no sentido do indivíduo. Deus sempre pensa o homem no sentido do coletivo. Preste atenção nisso, é muito importante. Preste atenção. Deus nunca pensa o homem no sentido do indivíduo, pensa o homem no sentido do coletivo. Deus não predestinou a mim e a você. Deus predestinou a igreja. Deus não formou um tijolo ou eu como templo. Deus nos quer, todos nós formamos o templo. Ou seja, eu não sou o templo sem você. Você não é o templo sem mim. Porque nós, é plural, nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, é coletivo, não é individual. Só que nós vivemos num mundo individualista, onde nós achamos que a nossa vitória é nossa vitória, que quem quiser vitória que busque, que ore, que jejue, que receba. E se não recebeu, se for esses neopentecostais, se não recebeu é porque está fazendo alguma coisa errada, está em pecado, está endemoniado, né? Não dá dízimo, então por isso que não prospera, o migrador, o cortador, o voador, o carniceiro, come o teu dinheiro todo por conta disso. Porque senão você era abençoado. Que a benção é abençoado, é ser rico e próspero. Então tudo isso é mentira do diabo. Nós temos que lutar contra isso. A nossa vitória ela é conjunta. Então, se meu irmão está triste, eu também estou triste. Se ele está abatido, eu também estou triste. Se ele está chorando, eu também tenho que chorar. A Bíblia diz: chorar com os que choram. Se teu irmão está chorando, tem que chorar com ele, irmão. Você não pode dar contenção de graça se tem um luto na casa do lado. Você não pode falar: eu estou alegre com Jesus, tá todo mundo chorando, morrendo. Eu vi gente, né, que naquela época terrível que passou, que estava gente sepultando e o outro cantando: oh, glória a Deus que eu sobrevivi, sei que é bom na minha vida. Enquanto isso, tinha gente descendo a sepultura. Pensa nisso, isso é muito importante. Tópico 1, Deus generoso, igreja generosa. Isso aqui é o espelho, né? Se Deus é generoso, a igreja precisa ser generosa. Vamos ler aqui as referências aqui. Filipenses, capítulo de número 4. A gente já está lendo Filipenses, ó, há tanto tempo que você está mestre já em Filipenses. Todavia, fizeste bem em tornar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Lembra dessa lição que eu ensinei que os filipenses, essa igreja que estava vem comigo aonde que estava essa igreja? Filipenses. Filipe estava onde? Macedônia. Muito bem. Estava aqui, ó, na Macedônia. Foi a única que ajudou Paulo quando ele ficou na pior. Quando ele ficou na Pindaíba. Foi o único que ajudou ele ali. Bom, então, Filipenses 4,16, tá? Outra passagem, Atos 16:15. Vamos ler. Atos 16, capítulo de número 15. Atos 16:15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito imundo. E aqui ele vai falando 15:15, vai falar justamente sobre essa Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, a Lídia, ela foi uma mulher que foi hospedeira do apóstolo Paulo, e trouxe o apóstolo Paulo e sua comitiva para dentro da sua casa. Reflexão, não estou lendo muito revista não, tá? Por quê? Porque tá repetitivo, né? Tá repetitivo, e aí a gente tem que fazer o quê? O que você vai fazer?
fazer o que eu faço aqui. Eu não leio a revista às vezes, não, já li a revista, já estudei, mas eu trago coisas diferentes. Por isso que eu acho legal você continuar com a gente. Eu sei que muita gente às vezes nem assiste o vídeo, são as pessoas que a gente nem quer no canal, porque eles só vêm aqui quando eles acham que tem uma lição muito difícil, aí vem tirar dúvida. A gente quer aqui no canal pessoas que sejam fiéis, que pensem, que ajudem o canal, porque o que faz o canal crescer são o número de visualizações. Então, são pessoas que sumiram. Tem gente que sumiu aqui há 5 anos, fala assim: eu estou com o senhor desde que o senhor começou. Tem 10 anos que não vê um vídeo meu, né? Eu estou aqui gravando 10 anos. 10 anos não é muita coisa. Tem 5 anos que não aparece aqui no canal e fala que está comigo desde que começou. Está de brincadeira, não está não. Quem está comigo é quem está aqui. Toda semana assiste, mesmo que não vá dar aula, assiste, comenta. Não precisa nem ajudar, contribuir, ser membro ou ser coisa, mas assiste o vídeo, está sempre com a gente. Essas pessoas que a gente quer aqui, né? Então vocês sabem que a gente é sincero. Quando está o texto repetitivo, a gente tem que dar outro jeito aqui e fazer a aula acontecer, né, irmãos? Então é isso. E é isso que eu faço aqui. Mesmo quando está repetitivo, eu podia falar assim: não vou gravar não, porque eu já falei sobre isso, né? Tá chato e tal, não sei o que, o povo ficar reclamando, não vou gravar não, mas eu vou gravar porque eu sei que tem pessoas que precisam, pessoas que gostam, pessoas que precisam ouvir também, mesmo sendo repetitivo. Talvez seja repetitivo para mim e para você, mas talvez para esse irmãozinho aí que é mão mirrada, precisa. Então a gente está aqui para fazer isso. Então hoje eu vou dar essa aula assim, não vou ler muita revista, não vamos ficar aqui no Flipchart. Ó, reflexão. Somos a imagem e semelhança de Deus? Por que eu fiz essa pergunta? Porque se o tópico diz, né, Deus generoso, igreja generosa, nós temos que ser reflexo, nós temos que ser o quê? Generosos. Se Deus é generoso, nós temos que ser generosos. Se Deus é amor, nós temos que ser amorosos. Se Deus é paz, nós temos que ser pacífico. Ok? Então, tudo que Deus é, nós temos que ser. Agora, a pergunta é: será que a igreja tem sido generosa? Na aula passada, eu perguntei se na sua igreja as mulheres têm proeminência. Olha, eu fiquei surpreso. Muita gente falou que sim. Falou: pastor, na minha igreja a mulher aqui é superintendente. Eu sou mulher e sou superintendente. Fiquei feliz. A minha igreja também. A irmã lá é superintendente. Isso é muito bacana, né? Então, isso é legal para essa conversa que a gente tem aqui, essa troca que a gente tem aqui. E eu fico sabendo, outras pessoas ficam sabendo como é que está aí a sua igreja. Está bem? Está mal? Como é que está? Aí, 1.2, alegria em meio às tribulações. Então, esses macedônios, por que vai dar esse tópico, né? Porque os macedônios estavam passando por uma crise, mas eles, mesmo na crise, ajudaram o próximo. O segredo é compartilhar, né? Então, botei aqui, o segredo não é juntar, o segredo é compartilhar. Eita, se levar, se abaixar, ah! Não levanta mais. É a idade, irmão. Depois 50 mais já viu. Bom, deixa eu voltar para a aula aqui, que é importante. Compartilhar é o segredo. Você tem que compartilhar, filho. Quanto mais Deus te dá, mais você retribui. A forma de retribuir é dar ao seu irmão, é compartilhar aquilo que você tem. Esse é o segredo. O segredo não é juntar. Quanto mais você junta, mais falta. O vento espalha. O segredo é você jogar para longe, você semear. É o segredo daquele homem que tinha aquela que era um maior plantador ali de grãos, de trigo, e aí, o que acontecia? Perguntaram a ele: por que você tem esse trigo, sua produção é tão boa? Por que a sua produção é tão rica? Por que que você por que você eu estou aqui, eu estou procurando o meu kit caneta. Roubaram meus lapisinhos aqui, eu quero pegar aqui. Achei, um amarelinho, tá aqui. E aí perguntaram para ele: o verdinho tá aqui. O azulzinho tá aqui. Aí perguntaram para ele assim: qual o segredo da tua vitória, da tua prosperidade? Ele falou assim: sabe o que eu faço? Sempre que eu tenho a melhor colheita, eu espalho o meu grão pela casa, pelas plantações de todos os vizinhos. Aí eles falam assim: mas como é que pode? Você, os vizinhos, seus concorrentes, como é que você faz isso? Eu falo assim: não, eu faço sim, porque quando eu tenho um bom milho, quando eu tenho uma boa semente, eu espalho essa semente, ela vai produzir sementes melhores, não só lá, mas aqui também. Então, eu estou compartilhando com as outras pessoas para que a produção deles sejam boas também. Porque se a produção deles for ruim, se o milho deles for ruim,
Se a semente deles for ruim, se tiver praga, se tiver erva daninha lá, vai dar erva daninha aqui. Mas se for saudável lá, vai ser saudável aqui. Esse é o segredo. O segredo é compartilhar. Compartilhar. Agora eu vou começar a pintar meu quadro aqui. O segredo é compartilhar. O Deus multiplica pela divisão. Só estou só no tópico, hein? Deus não multiplica pelo ajuntamento, Deus multiplica pela divisão. Então, Deus multiplica dessa forma que Deus faz multiplicar. Quando chegou ali no pão, na divisão do pão, aqui, o que dizem a vocês aqui, o pão, né? O pão tinha o quê? Oh, meu Deus, tá caindo tudo hoje aqui. O pão era o quê? O pão e o peixe, só tinha um pão e o peixe. Está verde aqui, mas é só para simbolizar, tá? O pão e o peixe. Os discípulos queriam meter o pé. Havia naquele lugar mais de 5.000 pessoas. Você calcula aí, 5.000 pessoas era pouco, porque tinha mais mulheres do que homens. Então, se tinha 5.000 homens que foram contados, tinha 15.000 pessoas. Você vai botar aí 15.000 pessoas, porque tinha criança, velho, mulher, e todo mundo lá com fome, na beira da praia, querendo ir embora, e também não tinha para onde ir, viajante. Os discípulos falaram: mestre, manda esse povo embora, manda esse povo meter o pé, está todo mundo com fome, não tem comida nem para a gente. Aí Jesus falou assim: dá-lhes de comer. Eita, é forte isso, hein? Dá-lhes de comer. Se chegar alguém na igreja e falar: eu estou com fome, o pessoal mete a Bíblia na cabeça dele: sai daqui, vagabundo, vai trabalhar, né? Vou te dar aqui a vara para tu pescar. Vai para lá pedir, seu pedinte, vai aumentar a bandidagem aí, vai fazer o que com esse dinheiro? E aí vai. Mas Jesus não falou isso não, Jesus falou assim: dá-lhes de comer. E aí, você sabe a história, vou encurtar aqui, no final encontram lá os 5 pães e 2 peixinhos, trazem para ele, e ele faz o quê? Multiplica. O segredo da multiplicação é repartir. Quanto mais ele reparte, mais tem. É o segredo do azeite da botija. Quanto mais botija, mais tem azeite. Você quer prosperar na sua vida? Você quer crescer econômica e financeiramente? Aprenda o segredo de compartilhar. Eita, a multiplicação dos pães, João 6, já está o texto aqui, não vou ler porque eu já dramatizei aqui, você já entendeu, tchau, já entendeu o texto, João 6. 1.3, ajudando e sendo ajudado. Eita, deixa eu te falar uma coisa, na verdade, quem está abençoando é quem é abençoado, sabia? A gente pensa que quando alguém nos abençoa, que a gente está sendo abençoado. Ah, o pedreiro foi lá na minha casa e não me cobrou nada, 0,800, foi abençoado. Não, você não foi abençoado. Quem foi abençoado foi o pedreiro. Tá? Se eu te der alguma. Ó, por exemplo, aqui, quando você deixa o like, que daqui a pouco eu vou ler os nossos os irmãos que são os doadores aqui do canal, que deixa ali o valeu. Aí você pensa assim: ah, o pastor Júnior está sendo abençoado. Não, quem está sendo abençoado é quem está dando, não é quem está recebendo. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa boa é dado que receber. Você que é apoiador do canal, está sendo abençoado. Você que é membro, está sendo abençoado. Não sou eu que estou sendo abençoado. Agora, quando eu crescer economicamente, eu começar a dar a vocês, estou sendo abençoado. É claro que quando eu estou dando conhecimento, também estou sendo abençoado, né, de uma forma. É quem dá é que é abençoado. Por isso que quando tem alguém para ser abençoado, a gente se une e fala assim: vamos abençoar aquela pessoa. A gente quer participar daquela bênção, a gente quer dar, porque a gente sabe que a gente dando é que vai ser abençoado. Melhor você dar do que receber. Então, 1.3, ajudando e sendo abençoado. Tiago 2,15. Vamos ler? Está gostando aí? Está gostando mesmo? Já leram o livro Meu Afeto, A Arte de Encontrar Deus? Aqui, ó, esse livro está um sucesso pela Amazon. Não deixe de assistir. Não deixe de assistir. Aí, deixa eu falar para vocês. Meu livro vai ser lançado agora pela A Flor da Terra. Esse livro aqui, ó, na Bienal. Eu estou na Bienal, hein? Dia 18, eu estarei na Bienal do livro A Flor da Terra. Esse livro é o livro que eu escrevi do meu mestrado. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o livro do meu mestrado, que fala sobre uma coisa muito séria, que foi o sepultamento de escravizados no Rio de Janeiro. Minha tese está aqui, vou lançar, e você que curte o canal Boa Semente, quiser comparecer lá, tá? Vai ser uma bênção, vai estar na Bienal dia 18, estande número 4 pela Letra Capital. Você é o meu convidado aí, me conhecer pessoalmente. Esse aqui, o trabalho não é religioso, é um trabalho secular da faculdade. Bom, isso tudo que eu fiz aí, falei para vocês, foi só para ganhar tempo para você procurar Tiago, capítulo 2. Esse tema aqui é forte, varão. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 16.
vai falar assim para nós, para eu e tu: "E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito daí virá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo." Tá vendo? Então, nós temos que ajudar. Lucas 6,38. Vou desenhei, o que que eu desenhei? O que que eu desenhei? O pastor, professor, escritor, dramatizador, desenhista, expert hebraico, que ele escreve aqui que ninguém entende, mas mesmo assim lê e gosta. Aqui, ó. Dá e ser-vos-á dado. Tá onde? Lucas 6,38. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O que que é isso? É uma medida sacudida, recalcada, uma medida sacudida, recalcada, transbordante. Que é medida sacudida, recalcada e transbordante. Ó, é uma medida recalcada, sacudida e transbordante, é quando você vai, pega farinha, pensa em farinha, farinha, pega farinha, você que é do Rio de Janeiro, pega farinha, bota a farinha dentro, para não você ter um tererê, que até hoje eu não deixo a tererê quieto. Então, você pega a farinha, bota a farinha dentro, sacode a farinha recalcada, depois você bate a farinha. O que que vai acontecer? A farinha vai descer, não vai socar a farinha, vai se bobear, tu vai colocar mais farinha ainda. Aí tu bota mais farinha. Aí tu bota a farinha até transbordar. É isso que tá falando ali, uma medida, bem cheia, uma medida bem buchuda, aquela medida mesmo que transborda, uma medida sacudida, recalcada, transbordante. Dá e ser-vos-á dado. Ou seja, quanto mais você der, mais abundância de Deus você vai ter na sua vida. Está em Lucas 6,38. 1 João 3,17. Não vou ler porque o tempo não deixa, mas aqui eu trouxe para você uma, um cartaz para você pensar, para você fazer. Igreja, mas você lê depois. Printa a tela aí para você fazer depois. A igreja real e a igreja ideal. Vamos fazer aí um parâmetro para a gente pensar na igreja ideal, na igreja real. A igreja real ama os pobres, aí você vai completando, né? Não, a igreja real, ela ama os pobres? Sim ou não? Aí você bota aqui, a igreja real não ama os pobres, a igreja ideal ama os pobres. A igreja real ama os pecadores, a igreja ideal não ama os pecadores. Aí depois você vai falando da igreja real e da igreja ideal. O que que é a igreja real? É o que acontece na realidade. O que que é a igreja ideal? É a igreja como ela deveria ser, de ideal. Faz esse quadro, vai ser muito legal você fazer esse trabalho aí. Deixa eu ver quanto tempo a gente está de vídeo aí. Eita, temos 44 minutos já de vídeo. Vamos seguir. Tópico 2, a igreja cristã, lugar de acolhimento. Aí eu trouxe nesse aqui 3 lições, eu vou aprofundar, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu vou aprofundar, vamos sair da superficialidade da revista. Vamos, ó, a igreja cristã, lugar de acolhimento. O que que é isso, gente? Acolhimento. A igreja tem que ser um local. Cadê outra caneta, gente? A igreja tem que ser um local de acolher. O que é acolher? É um local que você se sente tranquilo, é um local que você se sente aceito, é um local que você se sente o quê? Bem. Quando eu fui na África, eu conheci o pastor Sakwenda. Ele me ensinou que o nome Sakwenda significa que ele está bem, ele chega num lugar e quando ele se sente bem, ele diz assim: estou bem recebido, fui bem acolhido, estou Sakwenda. Ou seja, acolhimento é isso, acolhimento é se sentir bem, é tratar bem as pessoas chegar e se sentir bem. Você não pode chegar no ambiente e se sentir mal, as pessoas te olhando atravessado, olhando para a roupa, e esse irmão aí, não sei o quê, o carro dele, o carro dela, nem carro tem, vem de bicicleta aqui, furreco, isso aí não dá dízimo, isso aí, e mora lá na. Entendeu? Não. A igreja tem que ser um local de acolhimento, de acolher as pessoas, né, de ser um local de acolhimento. Tua igreja é assim, tua classe é uma classe assim, você sauda os visitantes, como é que você conhece uma igreja acolhedora pela forma como ela saúda os visitantes. Tem igreja que nem mais faz isso. "Ah, nós vamos cantar mais sino", não, tá muito chato esse hino aí de "sois visitantes, sois bem-vindos", é muito chato, esse negócio não canta mais, nem canta, nem apresenta, nem fala, nem bom, deixa pra lá.
Aí eu trouxe para vocês 3 lições de Hebreus capítulo 13. Aí eu vou ter que ler, porque isso aqui é forte, uma pedrada na cabeça do inimigo. Apocalipse não, Hebreus Hebreus capítulo 13. Ganha-se pouco, mas se diverte muito. Hebreus, onde foi parar Hebreus 13. Muita gente não chega nessa parte, ele para só na Hebreus 11, mas nunca não conhece Hebreus 13. Aí, meu filho, não conhece Hebreus 13, tu não conhece nada. Olha o que diz Hebreus 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, ou seja, receber, receptividade, hospitaleiro, porque por alguns, não sabendo, hospedaram anjos, que foi o caso de Abraão, né? O anjo visitou Abraão. Aliás, não foi um anjo, foi um anjo do Senhor que foi na casa de Abraão. Você já pensou se Abraão enxota eles? Se ele chega. Rio de Janeiro, posso falar porque eu sou carioca. Ô, Fulano, Fulano, Fulana, Fulana, cadê Fulana? Fulana, manda dizer que eu não tô, manda dizer que eu não tô. Quando a gente abre a porta, a gente abre a porta e não deixa ninguém entrar, né? A gente abre a porta assim e fala: quer entrar? Mas recebe o pessoal lá no portão. Diferente do pessoal de Minas, que eu já fui, de um queijinho, de um pãozinho, da Bahia, calor humano, que carioca é ruim, carioca é mais também violência aqui, talvez seja porque isso é muito grande. Mas enfim, nós não somos nada hospitaleiros perto de outros lugares, né? Então imagine se Abraão fosse carioca, se Abraão fosse carioca, como é que ia ser, né? Ele não ia receber o anjo, não ia deixar o anjo entrar, não. Falei assim: que negócio é esse? O anjo entrar na minha casa? Não, na minha casa não vai entrar, não. O varão vai entrar na minha casa? Não, deixa ele lá fora. Recebe ele no quintal. E a mulher ia falar assim, Sara ia falar assim: ih, não deixa entrar, não, que vai sujar meus pisos. Não deixa entrar, não, que vai sujar minha casa. Esse negócio de trazer esses homens aqui para dentro de casa. Não, Abraão, para com isso. Pensou? Não. Eles foram hospitaleiros. Era Deus que estava indo na casa deles. Olha que coisa tremenda. Então, isso foi tão importante, foi tão impactante, a visita do anjo na casa de Abraão, que foram confirmar a promessa dele ser uma grande nação, que Hebreus capítulo 11 retoma, o autor retoma de novo esse tema para falar da hospitalidade, do acolhimento. Tá forte o negócio, hein? Pena que muita gente perdeu essa lição. Olha só, Hebreus 11, 1 vai dizer 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele, dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo, venerando, seja entre todos o matrimônio leito sem mácula. Aí já falou de casamento, né? E aí a gente já pica só com o versículo 1 e 2. O que eu tiro daqui? 3 lições de Hebreus 13. Primeiro, o amor fraternal deve ser constante. Primeira coisa que eu aprendo, o amor fraternal deve ser constante. Eu devo amar meus irmãos, recebê-los bem na igreja, receptivos, independente da classe social, da cor e tudo. 2, a solidariedade é uma forma de adorar a Deus. Versículo de número 16, né, que vai falar aí. Deixa eu ver. 16. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Então, a solidariedade é uma forma de adorar a Deus. Quando eu faço isso pelo meu irmão, eu estou fazendo para Deus. Então, vamos adorar a Deus, vamos. Mas adorar a Deus também é cuidar dos pobres, dos necessitados, daqueles que estão se perdendo no mundo. 3, lembre-se dos que sofrem como se fosse você. Que é o versículo 3, né? Que é o versículo 3, que a gente já leu lá em cima lá. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Gostou? Deixa o like, dá o glória. Igreja, exemplo de amor de Deus. Como? Aí eu perguntei assim, quando a gente está encalacrado ali, difícil, sem saber como trabalhar, faz a pergunta e você monta o seu próprio estudo, que nem eu fiz aqui, ó, igreja exemplo de amor próximo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso? É tudo a mesma coisa, tudo igual, igreja amor isso, igreja aquilo, tudo a mesma coisa, tudo sinônimo. Mas eu fui fazendo pergunta ao texto, e aí o que aconteceu? Eu perguntei, como a igreja pode ser exemplo de amor de Deus? Como? Acolhendo. Atos 10, 34. A igreja pode ser exemplo quando ela acolhe. Atos 10, 34 fala de Pedro quando ele vai ser despertado para pregar aonde?
na Macedônia. Sim, aquela mesma Macedônia de Filipo, Tessalônica e de Bereia. Pedro agora tinha, no comecinho da sua carreira, estava sendo admoestado a ir pregar lá em Macedônia, porque Deus queria fazer uma obra lá. Pedro não sabia, mas esses macedônios que ele iria lá evangelizar seriam os mesmos que depois iriam socorrê-los quando eles estavam em necessidade. Olha como é que Deus faz, né? Plantou a semente sem saber que mais tarde ele seria abençoado por isso. E quando ele foi para pregar, para liberar recursos e para ir nessa comitiva, nessa missão para a Macedônia, atravessar ali o mar e poder chegar lá, dos macedônios e chegar lá, ele vai dizer: Deus não faz acepção de pessoas. Está aqui, ó, no versículo de número de Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoas. Então, como que a igreja pode ser exemplo de amor? Acolhendo a todos. A todos. Número 2, servindo. Vamos riscar. Servindo. Marcos 10, 45. Diz assim: o filho do homem veio para servir, não para ser servido. Penta aí, que esse negócio é forte. E 3, perdoando. Efésios capítulo 4, versículo 34. Perdoando-vos uns aos outros. Olha que coisa forte, em 3 formas. Aqui já dá um estudo bíblico, né? 3 formas para você ser acolhedora. Primeiro, acolhendo, exemplos de amor de Deus. Primeiro, acolhendo, Deus não faz acepção de pessoas. Servindo, eu vim para servir e não para ser servido, disse o Mestre Jesus. E perdoando, Efésios 4, 34, devemos perdoar uns aos outros. Está gostando? Deixa o like, dá o glória, porque agora chegou o momento que eu quero trazer aqui para vocês, que é o local da, do descontão que eu vou dar. 2.2, igreja, lugar de fraternidade. Eu fiz aqui um acróstico. O que é um acróstico? Eu peguei a palavra fraternidade, olha, botei fraternidade, F-R-A-T-E-R-N-A-L, fraternal, e montei algumas palavras. Eu sei que você não está vendo, mas eu vou agora passar minha caneta forte, poderosa, carmim do sangue de Jesus, passar aqui para você ver. F, eu vou formar a palavra feliz. R, eu vou formar a palavra real. A, eu vou formar a palavra amor. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. T, eu vou formar a palavra, essa eu vou te pegar, hein? T-H-E-O. Teologia no TH, gente. Era tel, depois botou, desculpa a falha. Falha nossa, aqui é teologia. Siga isso aqui. Teologia, não tem H. E aqui eu vou escrever a palavra tel, e deixei TH. Não, é teologia, não tem H. Teologia, esquece o H aqui. É, é de eterno. Quero ver se você está assistindo mesmo. Está dormindo ou vai acordar. R de rei. N de. Essa eu quero muito acertar. N de Neemias. Pastor Júlio, não tá bem não. A de quê? Acabou. Acabou não. Amém. E L de. L tá fácil, né? Leal. Meu Deus, vai errar de novo. Bom, qual é a surpresa? Deixa eu revelar aqui para você a surpresa. Surprise! Que eu tenho para vocês é a seguinte, ó. De 50% agora, vou dar de 50% de desconto no curso de professores de EBD aqui da Hotmart. Aula gravada, tudo por mim mesmo, com certificado no final. Vou aprender sobre tudo, inclusive fazer seu próprio plano de aula. Mas só que você tem que resolver a seguinte questão. Está vendo aqui? Vai formar uma frase com feliz, uma frase com real, uma frase com amor, uma frase com teologia, uma frase com terno, uma frase com o rei, uma frase com necessária, uma frase com amém, uma frase com leal. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frases. Mas é fácil, frase pequena. Você vai escrever, então, essa frase. Vai mandar para onde, pastor? Vai mandar para onde? 9, 6, 517, 21,
54, o telefone da bênção, e você vai ganhar um cupom de 50% no curso. E o curso custa agora oitentão. Você vai pagar quarentão. Aí, ó, faz logo a sua matrícula. Bom, tá aí contigo. Quem quiser, é só concorrer. 2.3, a estratégia do maligno. Aí, eu fiquei pensando, qual é a estratégia do maligno? Fiz a pergunta, né? Fiz a pergunta, qual é a estratégia do maligno? Eu, que não sou bobo, fui lá, né, e perguntei, copiei, fui lá e pesquisei. Vamos pesquisar qual é a estratégia do maligno, né? E aí, qual é a estratégia? Já coloquei ali. Isso aqui é jogo rápido. Primeiro, egoísmo. Filipenses 2:3. Indiferença e avareza. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3. Então, o que acontece? A gente tem aqui 2.3. Qual é a estratégia? Egoísmo, Filipenses 2:3. Deixa eu ler aqui rapidinho, mas você pode ver também aí. Filipenses 2:3. Só vou ler esse texto só porque o vídeo está ficando muito grande. Você pode printar a tela e ler depois. Passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí vai falando, tá? Egoísmo, indiferença e avareza. Você pode fazer também um quadro e ir colocando aqui, ó, por exemplo, para combater o egoísmo, Filipenses 2:3. Para combater a indiferença, Tiago 4:17. Para combater a avareza, 1 Timóteo 6, versículo de número 10. 3.1, manutenção do templo. O templo o que é o templo, né? O templo, por que o templo é importante? Eu fiquei pensando, o que tem a ver o templo, né, com tudo isso que a gente está falando? O que tem a ver? Difícil, hein? Pergunta de 1 milhão. Está mais difícil do que aquele trabalho que a gente falou ali das palavrinhas ali. Bom, eu botei algumas sugestões, né? Por que o templo é local de acolhimento? Então, você cuida do templo, porque o templo é local que acolhe as pessoas. Porque se você não tiver o templo, como é que você vai acolher o povo? O templo é local de seguro para ações sociais, né? É um templo local que você pode fazer ações sociais, pode fazer aulas, pode fazer trabalhos ali dentro do templo, que é importante. Então, o templo é importante por causa disso. O templo é o cuidado com o templo, reflete o cuidado com as pessoas. Então, se o templo bem cuidado, é sinal que as pessoas que estão ali amam o templo, geralmente, né? Porque tem gente que só pensa no templo, não pensa nas pessoas, não adianta. Tem que pensar no templo e pensar também nas pessoas, né? Porque isso é muito importante, tá bom? E o cuidado com o templo reflete com o cuidado das pessoas. 2.3, cooperando com o serviço ministerial. Esse barulho aí é o meu cachorro. Se vocês estão ouvindo aí, é ele aí, o Bolt. Cooperando com o serviço ministerial, né? Como que a gente pode cooperar com o serviço ministerial? Que aqui vai falar também da importância de ajudar os pastores. Olha, consolando, Lucas 4:10, orientando, João 10:1 e mobilizando, Romanos 12:8. E agora chegou no 2.3, o quê? Cooperando com os necessitados. Mas antes, vamos aos nossos comentários. Deixa eu ver se tem hoje algum valeu aqui. Será que tem algum valeu? Vamos ver aí, você fala, manda um alô, pastor, manda um alô. Meu Deus do céu, eu acho que nessa lição nem teve valeu. Será? Vamos ver se teve um valeu aqui pra gente. Quem que vai mandar o valeu? Será que o Rio de Janeiro vai aparecer aí, gente? Vai aparecer o povo carioca aí falando, comentando, interagindo aqui no canal. Vamos ver, foi a lição de número 11, a lição passada. Vamos ver aqui os comentários. Clica aí em pesquisa. A palavra-chave é manda. Vamos ver, né? Vamos ver. Dedo mirrado demais. Quem falou é o Zezé. Eita, superintendente, difícil, tá difícil, hein? Zezé Carangel de Andrade.
47,38. Dedo mirrado foi demais. KKKK. Manda um abraço para a igreja Monte Efraim, no Cesarão, em Santa Cruz. Superintendente, Rio de Janeiro. Até que fim. Toca a música do Rio de Janeiro, edição. Rio de Janeiro. Superintendente irmão Ronald e Luna. Ronald de Luna. Isso aí, bacana demais. Aí, até que enfim, Rio de Janeiro apareceu. Pastor Júlio César, obrigado por nos presentear com este pastor e professor super qualificado e capacitado pelo Espírito Santo da Verdade. Vocês dois juntos é tudo demais. Ô, glória! Manda um abraço para o Reinaldo, que sou eu mesmo. Olha isso, gente. Minha esposa Geisa e meu filho Reinaldo Júnior de Lima, Colônia Padre Damião. Ubá! Deus abençoe, Reinaldo. Tamo junto. Tem mais 3 respostas à pergunta dele. Deus abençoe você e a tua família, Reinaldo. Um abraço, servo de Deus, continue abençoando. Deixa eu ver onde tem mais manda aqui. Manda. Ah, Odete falou aqui, manda meu alô, meu querido professor. Isso aí, bacana. Na lição 10 teve gente que mandou também, ó. Falou assim, manda um alô para De Madureira, em Cachoeira Escura, Minas Gerais. Bacana. É o Renato, como falou aí, ó. Tá mandado. Deixa eu ver. Aqui não tem, manda. Sim, manda um alô para Adebrais Osasco, Jardim das Bandeiras, Grupo Valente de Davi. Olha aí, tá isso aí de novo. Vou mandar sim. Manda sim. Valente de Davi. Manda um abraço pro povo de Goiânia, tá aí, tá mandado. Deus abençoe. Deixa eu ver agora se tem um valeu demais, né? Tem alguém que paga alguma coisa aqui. Tem um valeu demais. Tem, Odete Silva. Valeu demais. Deixa eu mostrar aqui para você. Aí, ó. Esse valeu demais aí que você mandou aqui. Valeu demais. A Odete mandou um valeu demais. E aqui, aquele foi aquele dos 50, né? Lição 10. O Nilson Pereira mandou 50. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, você também pode mandar aí o seu valeu, vai ser muito bom. Você mandar aí o valeu, vai ser bênção aí para nossa vida, vai ajudar bastante o canal. 3.3, cooperando com os necessitados. E o que é preciso para cooperar com os necessitados? Já botei aqui para você, ó. Compaixão, ligação e pregação. Compaixão, Romanos 12:15. Ligação, Mateus 25:23 e Atos 4:35. E pregação, Lucas 4:18. Esse é o tópico 3.3 e a gente vai para a nossa querida conclusão. É fundamental que a igreja permaneça atenta ao exemplo de Jesus Cristo enquanto está comprometida com o cumprimento da missão. Nosso Senhor, além de pregar a palavra, chamando o povo ao arrependimento e à fé do Evangelho, também está atento para socorrer os doentes e suprimir os necessitados de cidades físicas e os que estavam ao seu redor. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Prepara a comida é o servo. Quem prepara a comida é o menor. Ai, meu Deus do céu. Quem prepara a comida é o cozinheiro. Quem prepara a comida é o serviçal. É por isso que eu gosto de Jesus. Ele disse que quem quiser ser o maior precisa ser o menor. Oh meu Deus, o cozinheiro está aqui nessa manhã. O cozinheiro já chegou. Ele preparou um prato especial para a tua vida, para alimentar o seu coração. Orando, que é de poupas. Aleluia. Levanta a tua mão e adora. Estava tranquilo, porque é assim que ele faz. Ninguém pega Deus de surpresa. Você pode ser pego de surpresa,
Eu posso ser pego de surpresa. Essa enfermidade pode ter chegado de surpresa. Esse diagnóstico negativo pode ter chegado de surpresa. Essa dor pode aparecer do nada. Mas ninguém pega o meu Deus de surpresa. Ele sabe tudo. Aleluia. Ninguém me surpreende. Ele está só preparando. Ele está só preparando. Quando amanhã chega, o barco se aproxima. Lá no banco, eles começam a ver um homem. Mas eles não conheceram Jesus. Diga assim, eles não conheceram Jesus. É possível, preste atenção nisso. É possível andar com Jesus. É possível caminhar com Jesus. É possível comer com Jesus. É possível ver os milagres de Jesus e não conhecer Jesus. Tem muita gente na igreja que se engana. Ele vem à igreja, mas não conhece Jesus. Ele canta no grupo, mas não conhece Jesus. Ele